deixei para frente nem a porrete, se a gente não tiver um NIRI ali. E já procurei um NIRI, peguei um cliente aqui, e são dados que não tem problema de parecer, são totalmente disponíveis aí na internet, no Google, então vou tentar tampar, caso eu consiga tampar, caso não conseguir, ela vai ficar, uns dados totalmente ali públicos. E, bom, achei um NIRI aqui dentro do sistema da junta comercial e, bom, eu peguei um NIRI aqui de um cliente para poder prosseguir com o processo, porque sem esses dados eu não consigo nem colocar em andamento o processo na junta comercial. Bom, Guilherme, eu não sei o NIRI da empresa do qual eu estou transformando. Então, uma forma fácil aí para você conseguir, entra na Jusesp Online. Lá tem uma forma fácil de você estar conseguindo aí esse NIRI, tá? Jusesp Online. Você coloca o CNPJ, por exemplo, ali da empresa que já busca já o NIRI, fica tudo perfeito. É muito fácil, tá? Então, estamos ali, então, preenchemos nossos primeiros dados, falamos da empresa da transformada e vamos dar prosseguimento aí na nossa empresa. Bom, aqui vamos colocar o capital. Ah, Guilherme, eu aumentei o valor do capital. Cara, você pode aumentar, não tem problema algum. Eu coloquei R$1 aqui, forma simbólica. E vamos para o nosso KNAI, né? Vamos colocar um KNAI de escritório administrativo. É um que é mais usado aí para dentro dos escritórios contábeis aí. Quando uma empresa não sabe o que colocar, a pessoa geralmente coloca isso, né? Esse tipo de KNAI. Esse busca. O KNAI aqui tem essa questão de barras aí. Você tira essa questão. Guilherme, eu alterei o objeto social da empresa. Não tem problema, você pode fazer a alteração, mas aqui você já entra com os dados novos, tá? Você não cita os antigos e vai para os novos. Não, você está colocando como a empresa deve ficar, entendeu? Lembrando que na descrição do objeto é sempre bom fazer uma análise antes, tá? Caso você quiser me encaminhar ou quiser, eu dou um parecer para você de forma gratuita de se está certa aquela descrição ou não. E você nem precisa nem ficar explicando muito no WhatsApp e falar, olha, tem essa descrição, gostaria de saber se está certa, e na hora eu já respondo você se está certo ou não, conforme os assessores aqui do Estado de São Paulo deferem, tá bom? Lembrando aí que o que você não pode colocar, não especificado anteriormente, em geral, quando o KNAI ele é amplo, já a descrição do objeto ele é específico, então você tem que colocar o mais específico possível. Lógico, né? Não vamos colocar a venda de Tupperware, essas questões, isso daí não se enquadra aí, né? Você pode ver aqui, ó, tem validar dados. Eu não fico clicando, tá? Eu acho muito perdido de tempo ficar clicando nisso. E vamos seguir em frente. Aqui, colocando aqui, iniciando mais essa segunda tela aqui, é a tela onde a gente faz a admissão. Sempre é admissão, sempre. Então, vamos lá, vamos inventar alguns dados aqui para que seja preenchido. Lembrando que essa parte aqui, tanto faz ser maiúsculo, minúsculo, entendeu? Você não tem muita necessidade de colocar os dados certinho aí. Colocar minha data de nascimento aqui. 287. Você pode fazer de forma minúscula, fazer de forma maiúscula, isso daí não vem muito aí. Se é endereço novo, se é endereço antigo, mas é o endereço certo, tá bom? Aqui é uma situação que acontece muito entre os processos com exigência, tá? O que acontece aí? A questão do cargo, tem pessoas que colocam sócios e não colocam mais nada. E o sistema, ele dá continuidade. Você tem que colocar sócio, e se ele é administrador, você deve colocar também que ele é administrador. Você não pode ausentar esse tipo de informação. Então, no caso aqui, eu estou criando uma unipessoal, e essa unipessoal, ela vai ter o sócio, ele vai ser sócio e administrador. O capital social, lembrando que se você, por exemplo, colocar o capital social de R$1, se eu colocar R$10, ele vai dar erro, porque vai dar lá que o capital não é compatível aí com a situação do qual você colocou anteriormente no processo. Então, você tem que colocar aí
o que realmente é o capital que a empresa possui. Uma outra situação aqui é a administração. A pessoa fala que eu coloco. Você coloca o que está em cláusula, vai lá na cláusula de administração do qual contrato que você fez e tem que colocar de acordo com o que consta na cláusula. Você está assinando em conjunto, está assinando isoladamente, está assinando em conjunto com alguns, assina somente com 2 sócios e a empresa tem 5 sócios, assina em conjunto com alguns, ele assina ele mais 2, ou assina com todos. Então, geralmente o pessoal usa mais esse aqui isoladamente, quando apenas existe um administrador somente na sociedade, ou a pessoa coloca aqui que assina isoladamente ou em conjunto com todos, entendeu? Quando a pessoa não é administrador, a pessoa coloca que não usa ali, que não faz uso da firma. Vamos gravar? É necessário informar 2 palavras no nome empresarial. Vou finalizar aqui e a gente volta quando eu conseguir gravar isso aqui. A admissão do meu sócio, minha empresa do qual eu estou transformando, ela é uma empresa unipessoal, então vai ser um sócio só. Lembrando, caso tiver mais de um sócio, você vai acrescentar aqui, tá bom? Eu consigo transformar já incluindo um sócio? Consegue, isso é possível. Você vai colocar quantos sócios for necessário aqui, tá bom? Então, eu vou acrescentar mais um sócio. Você acrescenta, faz o mesmo procedimento e salva aí o documento. Como para o vídeo não ficar muito prolongado, eu vou colocar apenas um sócio só nessa sociedade, tá bom? Então, vamos prosseguir aí e vamos para o resumo. Então, o que aconteceu? Nós fizemos a parte dos dados empresariais, nós colocamos todos os dados da empresa, então vamos seguir aqui colocamos os dados necessários, colocamos aí o capital e a atividade e também colocamos aí os dados do integrante. E vamos para o resumo, que o resumo é o quê? Da data de assinatura. Que data é essa da assinatura? É a data que consta no contrato. Então, qual é a data que assinou o contrato? Essa é a data que você deve colocar aqui. Vamos colocar aqui a data de assinatura do meu contrato foi dia 3. Hoje nós estamos no dia 17, mas o meu cliente assinou dia 3 de 2 de 2025. Entendeu? Então, é a data que lembrando que sempre ela tem que ser posterior à data de constituição da empresa. Então, caso você colocar anterior, o sistema não vai deixar você prosseguir. E vamos gravar aí nossa empresa aí. Aqui nós temos o processo aqui, constituição por transformação. Nessa barra aqui nós temos mais 2 itens, que é o enquadramento e a transformada. Vamos primeiro preencher aqui da constituição por transformação. Processo com exigência, é o meu primeiro processo, coloca aqui não. Se for processo com exigência, você vai colocar aqui sim. Entendeu? Então, vamos prosseguir aqui. Você vai salvar o DARE ali. O DARE precisa ser preenchido, dados do responsável de pagamento. Então, você providencia os dados aqui do pagamento. Eu vou colocar, no meu caso, vou colocar aqui, eu sou o responsável do pagamento. Tá? E vamos prosseguir aí para a segunda etapa. Tá? Lembrando de salvar o DARE, salva numa pasta, deixa tudo certinho, porque esses documentos você vai precisar enviar para a junta comercial. Então, se você ficar entrando, saindo, você pode se confundir aí no controle de internet. Todos os documentos, vou até mostrar para vocês aqui, ele é vinculado. Então, se você pagar o DARE de um processo que tem um controle de internet diferente do documento do qual você está mandando, o seu processo não vai nem conseguir ser protocolado. Por exemplo, aqui eu vou mostrar o controle de internet para você. Aqui está o controle de internet. Então, todo o processo ele é vinculado. A capa é vinculado, a guia. Então, para você conseguir protocolar o seu processo, você precisa ali estar tudo junto, tá bom? Vamos para a parte do enquadramento. Aqui você vai acrescentar a pessoa que vai assinar tanto a capa. Lembra de preencher todas as bolinhas, deixar as bolinhas vermelhas em bolinhas verdes, tá? Aqui a gente vai salvando item a item. Aqui qual é o preenchimento aqui? Que é a terceira bolinha aqui. Esse é o preenchimento de quem irá assinar a declaração de enquadramento. Então, vamos supor, existe 2 sócios na empresa. Você deve acrescentar os 2 sócios aqui. Se tem um sócio, você vai acrescentar um. Se tem 2, você vai acrescentar os 2. Então, não pode esquecer. Tem pessoas que adicionam um e já sai, pega a assinatura, encaminha isso para a junta comercial e toma exigência porque não está todos os sócios ali assinando a declaração de enquadramento. Tá? Você pode ver que eu estou fazendo o preenchimento de todas as bolinhas aqui.
aqui você mantém todos os documentos que constam todos os municípios, as cidades que consta a empresa, tá? Então, você mantém aí e dá continuidade e prossegue aí com o seu processo, tá bom? Eu estou colocando aí a data de hoje que eu fiz o vídeo, estou fazendo. Eu sempre coloco sócio aqui, tá? De repente, ele representa uma empresa, então você coloca como administrador. Uma empresa, fala assim, quando a pessoa ela é representante de uma sócia jurídica. Então, você tem que colocar representante aqui, ou administrador. Então, mas eu sempre coloco ali como sócio, eu gosto de manter esse padrão. Você salva as declarações de enquadramento, tá bom? Sempre o sistema vai mostrar o porquê está dando problema no seu, na sua, porque não está deixando salvar. Então, eu sempre salvo aqui. E beleza, salvamos aqui. A parte 3 aqui, o que eu devo colocar? Essa parte 3 é a parte que fala da transformada, do como a empresa era. Então, aqui você vai colocar o nome que era da empresa, como consta na junta comercial, tá? O endereço que essa empresa estava, o endereço que essa empresa estava. Então, eu vou inventar um endereço aqui. Não esquece dos complementos, tá bom? E os dados aqui do empresário. Então, você vai colocar todos os dados aqui. E esses dados tem que bater com o que consta lá na junta comercial, tá bom? Colocou tudo, acabou com as bolinhas vermelhas, você vai salvar essa documentação, tá bom? Então, você vai salvar a FC. Lembrando que vai ter duas FCs 1 e uma FC 2. FC 1, uma fala da empresa transformada, a outra FC 1 fala da constituição por transformação e a FC 2 fala dos sócios. Então, aqui é outra situação no qual você tem que prestar atenção. Lembra que você salvou a guia lá no primeiro controle de internet? Você volta lá, porque lá tem as outras FCs que você tem que salvar. Então, todos esses itens aqui você tem que salvar numa pasta. E ali eu vou dar continuidade aí para você, como que vai proceder ali o andamento do processo depois que você salvou todos esses itens aqui, tá bom? Bom, aqui a gente salvou aqui nessa pasta teste todos os itens da transformação, tá? Então, aqui está o DARI, do qual deve ser pago, as duas capas, uma capa é do enquadramento e uma capa da constituição por transformação. É legal abrir essa capa. A declaração de licenciamento e a declaração de enquadramento. As três FCs, uma FC da constituição por transformação, uma FC da transformada e uma FC2. Essa FC2 é que fala do sócio, tá bom? Então, esse é um processo de transformação de sociedade, de empresário individual em sociedade limitada. Lembrando que, se você está incluindo sócio, você precisa mandar uma cópia autenticada do documento do sócio que está entrando. Entendeu? Se você está alterando o nome do sócio, você precisa mandar uma cópia comprovando essa alteração. Então, tudo tem que ser acompanhado ali, essa documentação, para que comprove tanto o sócio está entrando, como o sócio que você está alterando o nome. Tá bom? Então, é essa aí como que se faz um processo de individual em constituição por transformação.